Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos aqueles alunos e alunas surdas que estão acompanhando esta videoaula, este é o meu sinal. A partir de agora eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar a videoaula de rotas de aprofundamento, particularmente do seu componente curricular Sociologia. E nós temos aqui uma videoaula em que nós temos um objeto de conhecimento. E qual é este objeto de conhecimento, professor? Nós iremos tratar a respeito do meio ambiente e movimentos sociais. Vou repetir mais uma vez: meio ambiente e movimentos sociais. Você pode até se questionar qual a relação, ou se existe até mesmo uma relação, entre a questão ambiental e entre a questão dos movimentos sociais. E eu adianto para você que sim, essa relação ela é existente. Nesses últimos anos, ou melhor colocando, ao longo dessas últimas décadas, nós temos percebido que o meio ambiente ele tornou-se pauta, não só em nosso país, mas também no mundo inteiro. Mas por que o meio ambiente ele tornou-se pauta? Porque há uma degradação ambiental, ou, em outras palavras, os recursos naturais, eles têm sofrido, digamos assim, graças ao progresso da sociedade, que se dá em um ritmo muito acelerado e, consequentemente, ocasiona prejuízos no que diz respeito a esses recursos naturais. Vamos visualizar em tela, eu tenho uma imagem, e o que é que nós podemos perceber dessa imagem? Nós temos duas mãos, dois pares de mãos, mas um par de mãos, ele está representando a natureza, e aí você pode perceber, há um pouco de terra, e vinculado a esta terra, nós temos o quê? O que seria uma muda de uma planta, e aí nós temos as mãos, digamos assim, de uma pessoa que está recebendo esse recurso, essa forma de vida, porque os recursos naturais, no caso uma planta, biologicamente falando, ela também acaba correspondendo a uma forma de vida, diferenciada, claro, no que diz respeito à forma de vida humana. E logo aí no destaque vocês podem perceber que há um breve conceito, há uma breve ideia do que vem a ser o meio ambiente. E está sendo pontuado que o meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos que permitem a vida na Terra, composto por elementos da natureza e formas de vida. Então prestem bem atenção, é um conceito bastante abrangente. Se nós formos aprofundar a questão do meio ambiente, nós também vamos verificar que qualquer espaço, ele é um meio ambiente, além dos recursos naturais. Claro, há essa grande tendência. Quando tratamos das questões ambientais, as pessoas elas já se reportam, digamos assim, às florestas, às matas até então existentes. Mas, por exemplo, a sua casa ela também é um meio ambiente. O seu local de trabalho também é um meio ambiente. E conforme vocês puderam acompanhar na leitura do breve conceito que eu apresentei a todos vocês, por que um meio ambiente ele tem que ser favorável a todos nós? Justamente para a manutenção das nossas vidas. Se nós pararmos para pensar, desde a nossa alimentação a tudo aquilo que nós temos a capacidade em produzir, comercializar, enfim, vem da onde? De onde as matérias-primas elas são retiradas? Elas são retiradas justamente do meio ambiente com a sua diversidade, digamos assim, de recursos naturais que são imprescindíveis para a nossa vida. Então, nós não podemos partir do pressuposto que esses recursos naturais, eles são inesgotáveis. É necessário que haja um zelo, uma preocupação da sociedade em relação a isso. E é justamente esse zelo, essa preocupação,
que faz com que nós tenhamos uma conexão justamente com os movimentos sociais, conforme vocês podem observar na projeção. Então, nós temos aqui 3 marcadores, né, que estão chamando a atenção para essa questão dos movimentos sociais. Vou fazer a leitura de uma maneira muito pausada para cada um de vocês. Ações coletivas que buscam promover ou resistir a mudanças sociais. Identidade compartilhada, objetivos comuns e ações coordenadas. E no terceiro marcador, abrangem diversas causas, como direitos humanos, justiça social e ambiental. Então, nessas 3 observações, que vocês ainda continuam observando aqui ao meu lado, nós temos, digamos assim, um pouco da base, o perfil dos movimentos sociais. E os movimentos sociais, eles são iniciativas que partem da sociedade civil. E quem é a sociedade civil, professor? A sociedade civil somos nós, os cidadãos, que temos o direito de nos organizar e, diante das nossas organizações, nós podemos estar levantando bandeiras de luta. Como nós temos um objeto de conhecimento que trata a respeito do meio ambiente, então aqui nós temos um recorte. Nós estamos tratando justamente a respeito dos movimentos sociais que lutam, que conscientizam, que educam a sociedade no que diz respeito à preservação dos recursos naturais, conforme eu citei para vocês agora há pouco. Agora vocês podem observar esta outra imagem. Nós temos aí uma espécie de manifestação e nós temos um cartaz bastante interessante, em que o cartaz coloca, não há um plano B. E nós podemos observar nesse cartaz, nós temos aí a figura, né, o desenho, digamos assim, do nosso planeta, o planeta Terra. Não há um plano B, somente há o plano A. Então, o que é que tem que ser feito? Tem que se preservar os recursos naturais, o meio ambiente até então existente. As florestas, as outras formas de vida, os rios, os mares, os oceanos, né? Ou seja, o meio ambiente em todas as suas características, não de uma maneira intocável, porque, como eu comentei anteriormente, é necessário, para a nossa condição de existência, que as matérias-primas, ou seja, as potencialidades dos recursos naturais, elas precisam ser extraídas, né, pela questão da nossa sobrevivência, e isso é absolutamente primordial. Mas é necessário utilizar as potencialidades dos recursos naturais de maneira racional, responsável, equilibrada, tentando minimizar sempre os prejuízos que possam ser causados ao meio ambiente. Não só no Brasil, mas também em todo o mundo, há vários movimentos sociais que levantam a bandeira do meio ambiente, educam, conscientizam, possuem práticas de ações coletivas, iniciativas concretas, visando a preservação de espécies animais e também das outras formas de vida, inclusive das nossas florestas. Tudo bem? Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. E vai um recadinho também para você. Acesse o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Há uma leitura complementar para que vocês possam realizar e ainda uma atividade bastante interessante a respeito do meio ambiente e também dos movimentos sociais. Até a nossa próxima videoaula de Rotas de Aprofundamento.